Fala, gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Jesus da Cidade. E aí, eu quero interagir mais com vocês. Vocês não estão comentando no chat, não estão participando lá também no Instagram, Jesus na Cidade.oficial. Estamos lá também no Spotify, aqui no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, por favor, o faça. E também nos ajude a divulgar esse conteúdo. Eu espero que ele esteja edificando a sua vida, eu espero que ele esteja te motivando naquilo que você está fazendo, eu espero também que, a partir desses papos, se você tem sonhos, se você tem projetos, que você possa ser animado, porque eu tenho conversado, graças a Deus, com muita gente que de fato tem sido a expressão do amor de Deus, aonde o Senhor tem os colocado, com gente que tem sido Jesus na cidade, e hoje não é diferente. E a cidade é Itapecerica da Serra. E esse irmão, Itapecerica não, de verdade ele está em Itapecerica, São Paulo, acaba alcançando gente de outros lugares também. Estou falando aqui do querido pastor Gustavo, ou Luiz Gustavo. Ele é presidente da comunidade terapêutica Conquista. Gente, um lugar de excelência. A gente vai falar um pouquinho da história da comunidade terapêutica. Ele é também articulador da Rede Conter, que é Comunidades Terapêuticas em Rede. Está nesse momento também presidente do CMAS, o Conselho Municipal de Assistência Social da sua cidade. E com certeza eu estou esquecendo coisa, então eu vou deixar para ele se auto-apresentar aqui. Gustavão, obrigado por topar bater esse papo aqui. Dê a sua saudação inicial para quem está nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem estiver assistindo gravado. É um prazer imenso poder estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história, daquilo que a gente tem feito aqui no município de Itapecerica da Serra e na Grande São Paulo em geral, trabalhando aí com pessoas em situação de rua, trabalhando com dependentes químicos, articulando as comunidades terapêuticas no intuito dela fazer um serviço de excelência, e assim a gente vai bater um papo aqui bem legal hoje. Maravilha, eu queria começar pedindo para que você contasse para quem está nos assistindo o seu testemunho. Você está nessa frente trabalhando no resgate e alcance de pessoas em situação de drogadição através da comunidade terapêutica Conquista e também, né, na articulação da Rede Conter, porque um dia você esteve nessa situação. Eu queria que você contasse aqui para quem está nos assistindo como foi essa fase da sua vida e como foi o seu resgate dessa vida que é, né, de verdadeira escravidão, né, quando você está numa situação de drogadição. Eu costumo dizer que a dependência química é um dos maiores mal do século, né? Uma doença extremamente problemática que compromete um indivíduo como um todo. Eu comecei muito cedo, com 14 anos de idade, usando maconha, depois veio cocaína, crack, droga injetável. No ano de 1995, eu já estava em situação de rua por causa da dependência química. E de uma família extraordinária, uma mãe e um pai honestos, trabalhadores, mas infelizmente a curiosidade, a amizade, todo o cerco que a gente morava num bairro periférico, então tinha toda uma influência, e aí eu acabei me envolvendo. Aos 20 anos de idade já estava dependente do crack há 2 anos, estava fase terminal mesmo, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais estudar, não conseguia mais fazer nada. Foi aí que meu pai pressionou para que eu buscasse ajuda e eu não aceitava, e aí a decisão foi ir para a rua, morar na rua, e passei um período na rua, voltei para casa pedir ajuda, porque não é vida viver na rua, né? Depois de muitos anos na rua, você acaba se acostumando, mas quem vai para a rua sabe o quanto é difícil
viver nesse ambiente hostil. E aí minha mãe me ajudou. Na época tinha uma comunidade terapêutica extremamente religiosa, apenas religiosa. A gente costumava dizer que o programa terapêutico era TO, né? Trabalho e oração. Ok. E aí eu tinha passado por várias religiões e nada tinha dado certo. Minha mãe era espírita, fui coroinha da Igreja Católica, eu tive uma passagem na Umbanda, e só não tinha ido na igreja de crente ainda, porque eu não gostava de crente de jeito nenhum. E aí minha mãe me leva numa comunidade, chega lá, a comunidade é evangélica. Ela me entrega uma Bíblia e disse, olha, aqui tem que ler a Bíblia. Eu falei, ixi, então vira o carro, vamos embora, que eu faço qualquer coisa, menos ler Bíblia e ficar com crente. Minha mãe não era crente, não, era de outra religião. Ela disse, não quero que você fique crente, eu quero que você deixe as drogas, né? Tenta, pelo menos. Aí eu fui tentar, né? Os primeiros 30 dias foram os mais difíceis. Primeira visita que tive, tentei convencer minha mãe de me levar embora, mas ainda bem que ela estava participando de grupos de apoios, que ajuda famílias. Que importante, né, Gustavo, quando tem essa conexão, né, entre a comunidade terapêutica, quando ela não consegue ter esse trabalho, e o grupo de apoio dando suporte pro familiar. A gente já fala um pouquinho sobre isso adiante. Fundamental. Eu fiquei 30 dias pensando como que eu ia convencer minha mãe de me levar embora. Quando ela chegou, eu disse para ela, mãe, aqui só tem bandido. E para minha mãe eu nunca tinha roubado nada de ninguém, né? Os vizinhos que eu diga, né? Bandidos são os outros, né? Os outros. Eu não. E a gente tá comendo lavagem, aqui não tem comida não. Então me leva embora, pelo amor de Deus. Minha mãe falou, pera um pouquinho que eu vou falar com seu pai. Eu já tomei um susto, né? Porque na dependência química a gente causa uma divisão dentro da família e não há mais diálogo, né? E quando ela falou, vou falar com seu pai, eu falei, alguma coisa está errada. Daí a pouco me chamaram e falaram, olha, você pode ir embora a hora que você quiser, mas volta lá para a favela onde você estava, que lá em casa só tratado. Fiz aquele show emocional, ninguém me ama, pode ir embora, não quero mais saber, não tenho mais família, agora sou sozinho. A minha mãe falou, mano, nós acabamos de chegar para visita, você já quer que a gente vai embora? Eu falei, não tenho mais família, acabei de falar que eu não tenho mais família, pode ir embora. E eles viraram as costas, entraram no carro e foram embora. A hora que eu vi o carro saindo, eu falei, meu Deus, eles foram embora mesmo. Chantagem emocional não funcionou. E aí tinha um companheiro do meu lado, falou assim, irmão, você falou para eles que a hora que eles saíssem, você ia sair atrás. Você vai? Eu falei, vai para onde, rapaz? O que é a gente sem uma referência familiar? Eu não volto mais para aquela favela. E aí permaneci no tratamento, mas aí tinha outra dificuldade, que era participar das reuniões espirituais, ler a Bíblia. Eu falei, eu vou ler a Bíblia para mostrar para esse povo que essa Bíblia está errada. Em 6 meses eu li ela de capa a capa, mas no primeiro mês que eu estava lendo, eu me parei em Gênesis capítulo 6, Deus explicando por que tinha um arco-íris no céu. Eu falei, rapaz, se ele fez questão de explicar por que tem um arco no céu, eu acho que eu vou achar a solução para o meu problema. E comecei a ler a Bíblia compulsoriamente, né? Troquei uma dependência por outra. E foi um negócio extraordinário, que aí Deus fez um milagre, e aí alcançou todos os meus familiares, minha mãe, meu pai, e aí o milagre foi completo, a família toda, minhas irmãs, foi muito bom. Mas deu 6 meses, eu não tinha condição de sair ainda não. Acabou meu tratamento, mas como lá a base era só religiosa, só a Bíblia, a gente sabe que Deus cura, mas não cura todo mundo. Deus tem outros métodos de nos auxiliar a ficar sem usar a droga, e muitas vezes não é por um milagre, é por um tratamento, é por uma operação, é por uma cirurgia. Eu acredito que não existe cura humana e divina, acredito que todas as curas são divinas. E Deus, naquele momento, estava me tratando por um programa terapêutico, mas que era ineficiente naquele momento. Quando meu pai veio me buscar, eu falei, olha, não dá ainda não, porque eu penso no crack, o estômago ainda vira. Deixa eu ficar mais um pouco aqui. Fiquei mais 6 meses, depois de 1 ano meu pai voltou novamente, falou, vamos embora. Falei, olha, eu não sinto firmeza ainda não, vou ficar mais um pouco. Me ofereceram para trabalhar voluntário aqui, eu vou ficar por aqui, trabalhando voluntariamente. E fiquei mais 1 ano. Então, fiquei 2 anos me tratando, e minha mãe disse que me perdeu 2 vezes, né? Me perdeu a primeira para dependência química e me perdeu a segunda para os dependentes químicos. Porque aí eu não voltei mais para casa e saí para o mundo aí,
na ideia de pregar o evangelho e tirar pessoas dessa situação que eu me encontrava. E aí eu fui para várias cidades, encontrava mais um doido que tinha a mesma ideia, abria uma comunidade, começava bem, mas depois visava mais recurso financeiro do que pessoas, aí eu pulava fora, ia embora, abria outra, e assim foi 11. Que eu abri e não fiquei em nenhuma. São José do Rio Preto, Caldas Novas, Goiânia, Goiás, Florianópolis, Santa Catarina, foi Ribeirão Preto, Jardinópolis. Uau. No final eu cheguei em Tapecerica da Serra e decidi montar uma que eu ia ser o presidente dessa instituição. Eu nunca quis ser o presidente. Eu queria ajudar as pessoas, eu não queria burocracia, eu não queria liderar, eu queria pregar o evangelho. E a base que a gente tinha é prega o evangelho e Deus vai fazer o resto. E o modelo era daquelas comunidades antigas, então comecei a conquista naquele modelo, trabalho e oração e castigo, né? Porque as comunidades terapêuticas, historicamente, ela vem dessa base, né? A gente tomava banho gelado, a alimentação era precária, quando você ia reclamar, a resposta era sempre a mesma: você tinha um bifão lá na sua casa, você não comia que você estava noiado, e agora você vai comer chuchu para você dar valor no bife que está lá. Então era uma metodologia mais para essa linha. Desafio Jovem, todos os outros que vieram no início. E depois de algum tempo trabalhando, eu percebi que não estava dando certo. Uma que a gente tem uma prepotência enorme, né? Que já foi dependente químico. Deixa eu achar uma pergunta aqui. Você, em algum momento, foi confrontado no que diz respeito à sua metodologia por algum parceiro ou por alguém? É óbvio que pelas pessoas que passam por lá, né, os alunos ou os acolhidos, com certeza, mas aí é um nível de confronto diferente. Mas, assim, gente que chegou com amor mesmo e que tinha a possibilidade de trazer uma ampliação de mentalidade ali e que chegou em você para poder te levar a essa reflexão, isso chegou a acontecer em algum momento? Constantemente, várias vezes. Tá. Mas aí tem uma prepotência enorme, né? Porque geralmente quem vinha era técnicos. Assistente social, psicólogo, pastor que tinha alguma graduação, e aí questionava alguma coisa, e eu olhava pro o cara nunca fumou um baseado, o cara nunca cheirou uma cocaína, nem querer se meter aqui. Rapaz, eu já tive muito nesse lugar, viu, Guga? Você não é dependente químico? Porque eu, quando eu entrei nessa, né, você sabe que eu coordeno um grupo de apoio, eu fui estudar. E aí eu chegava, né, na comunidade terapêutica, muitas vezes, né, nesse modelo que você está descrevendo, não é bem assim, vamos sentar. Teve uma situação que eu juntei, assim, psicólogo, engenheiro, arquiteto, porque tem toda uma questão, né, para regulamentar e tal. Rapaz do céu, eu não aceitaram ajuda, não. Eu também fui, talvez o meu manejo não tenha sido muito apropriado. Não, a gente é difícil mesmo. A gente tem essa prepotência. Eu costumo dizer que a experiência que a gente tem é um tesouro. Nos auxilia muito, mas nos atrapalha demais. Você imagina um cara extremamente religioso, porque eu me habitolei, né? Eu era daquele tipo que ficava no monte 40 dias, orando, jejuando, e espiritualidade 3 vezes por dia, era Bíblia 24 horas, e aí eu era mais religião do que Cristo. Porque a gente falava que Deus era bom, mas na hora do almoço a gente tirava a mistura do cara porque ele discutiu com o companheiro. A gente queria que o cara lesse a Bíblia, a gente dava um castigo para ele ficar dentro do quarto lendo a Bíblia uma semana. Quer dizer, eu levantava de manhã e falava: hoje é jejum obrigatório, não tem pão. Os caras mais maldiziam Deus do que pedir a bênção dele, né? E aí eu venho desse histórico, vem de toda essa bagagem na dependência química, situação de rua, e não dava ouvido. Mas teve uma frase que me chocou. Não sei se foi, uns falam que é Santo Agostinho, outro fala que é Lutero, que diz: prega o evangelho em tempo e fora de tempo, se necessário use palavras. Daniel, sem brincadeira, eu fiquei um mês. Eu chego até a me emocionar, porque aquilo foi um choque de realidade. Deus
me chacoalhou. Eu fiquei um mês andando numa estradinha de terra, pensando como é que eu prego o evangelho sem falar. Se eu falava 3 vezes ao dia, 7 dias na semana. E aí Deus foi me orientando e dizendo, olha, você está falando, mas não está praticando. Que lindo, cara. Não está praticando. E aí foi um embate. Falei, eu preciso estudar. Eu era semi-analfabeto. Dentro da religião, eu fiquei 10 anos limpo, não tinha nem RG, porque me ensinaram que eu era um morador do céu e eu não precisava ter RG nessa terra. Não fui atrás. 10 anos. Eu já ouvi você contar seu testemunho algumas vezes, mas esse detalhe eu não tinha me atentado. Você ficou 10 anos sem documento? 10 anos. Uau! Arrancava dente no alicate. Eu perdi todos os dentes da boca por causa da dependência química e, consequentemente, depois também, porque não tinha condição financeira. Vivia como um monge pela terra aí. Uhum. E não tinha documento, não buscava ensino, nada. E aí, depois desse baque, eu falei, eu preciso estudar. E aí, fui começar a fazer os cursos. O primeiro curso que eu fiz de dependência química, eu liguei pro diretor, falei, vamos fechar esse negócio e vamos embora, porque nós se metemos na coisa errada. O negócio é muito mais profundo. Tá tudo errado. Nós estamos mais matando gente do que salvando. E nós estamos fazendo isso em nome de Jesus e tá tudo errado. Pô, calma aí, chega aqui, vamos ver o que dá para mudar. Bom, uma mudança assim radical. Comecei a entender que a dependência química é uma doença biopsicossocial e espiritual, na minha concepção. Biopsicossocial, o Ministério da Saúde já diz. Espiritual a gente acrescenta porque a gente vê e viveu isso. E fui atrás de técnicos, fui fazer supletivo, serviço social, me formei, fiz técnico cognitivo comportamental na Unifesp, mais de 30 cursos de dependência química, e aí fomos associar o espiritual e o técnico, que foi um outro grande desafio. Quando você vai para o técnico, você tem a tendência de neutralizar o espiritual. É uma linha muito tênue, muito fina, então manter os princípios, crendo que Jesus é a base da nossa vida e da nossa instituição, e manter um corpo técnico que consegue respeitar essa decisão, ou esse conceito, é um outro desafio. E aí a gente foi construindo, e aí a Conquista foi tornando-se modelo, no município, no estado, aí veio o primeiro convênio Barueri, aí depois veio o programa Recomeço, lá em 2013, fomos um dos primeiros a assinar, veio Senapred, que hoje é DEPAD, a gente foi galgando esses recursos públicos e oferecendo as nossas vagas gratuitas, que era o meu grande sonho, dar uma condição de tratamento adequado, decente e gratuito. Porque, infelizmente, meu pai pagou 3 salários mínimos na época para me internar, mas são poucas as pessoas que têm essa condição. É verdade. Então a gente foi criando esse modelo e hoje a gente está em Itapecerica da Serra, vai fazer 18 anos com a comunidade. Eu estou 30 anos nessa área, parei com 20, vou fazer 50 agora. E estamos com uma casa masculina, uma feminina, uma unidade feminina diferenciada, porque a gente acolhe mães com criança até 2 anos, gestante até na 4ª gestação. Nesse momento nós estamos com 2 bebezinhos lá, uma ganhou com a gente lá, outra já veio com o bebê. A gente entende que para a mulher o tratamento é outro, que era outra coisa que a gente fazia errado também, que a gente achava que tratamento é tudo igual para ambos os sexos. Não é. Para um é um, para outro é outro. No começo que a gente acolhia as pessoas, ela vinha, a gente falava, bom, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que fazer, então fica na sua, entra aí, só fica aqui que nós vamos dar um jeito na sua vida. Hoje a pessoa senta para se internar ou para ser acolhida na instituição, a gente fala, não tem ideia do que você está passando, não faço ideia do que você já passou, não sei por onde começar a te ajudar, mas nós temos um leque aqui de opção, e se você achar viável, ou se algum deles encaixar aí dentro da sua dificuldade, ou se você vê uma perspectiva, a gente está aqui disponível
para te ajudar e te mostrar o caminho. Um caminho que quem vai trilhar é você, e a gente vai aqui tutelando você, a gente vai conduzindo você nessa jornada. Muito bom. E aí, você, depois dessa virada, e que coisa linda, algo que foi literalmente, né, entre você e Deus, é claro, que toda a trajetória e os confrontos, né, foram acumulando aí. O Daniel que passou por aqui foi cutucando. Mas você, né, teve esse approach. Eu também, eu acho que a frase é de Santo Agostinho, pelo menos eu tenho essa referência. E depois que você tem essa virada, você não guarda isso para você. Você quer compartilhar isso com as pessoas que estão nessa frente também e que não, de alguma forma, ainda estão lá naquele modelo que é inapropriado, né? Eu acho que não tem outra forma de dizer. Como é que é essa montar, né, a Rede Conter, e como é que tem sido essa trajetória? Quantas entidades hoje fazem parte da rede? E como é que é esse trabalho de convencimento, se é que eu posso tratar a partir desse termo? A gente esqueceu de dizer que a gente se conheceu na Renas, né? Foi na Renas. A Renas foi o grande stand-up para mim estudar. Quando falaram para mim que tinha uma rede evangélica. A Renas, eu falei aqui, mas é a Rede Evangélica Nacional de Ação Social. A gente se encontrou aqui na de São Paulo. E quando me chamaram para participar desse evento, dizendo que era uma rede onde grandes instituições sentavam para compartilhar suas histórias, eu falei, isso é mentira, porque eu nunca tinha visto nada parecido. E quando eu fui a primeira vez, eu me apaixonei pela Renas, e aí vi na rede um grande potencial de disseminação de informações e de companheirismo. A gente compartilhar lá as mesmas dificuldades que a gente passa em vários municípios do estado de São Paulo, do próprio Brasil. E a Renas foi esse grande estopim. E aí eu me apaixonei por rede. E aí em 2017, a Emilene da Sociedade Bíblica me chama para compor essa rede Conter, com uma temática exclusiva para comunidades terapêuticas. Hoje nós temos mais de 600 links aí, contatos de comunidades terapêuticas, onde a gente chama essas comunidades 2 vezes por mês. Depois da pandemia isso ficou um pouco mais complicado, mas recentemente nós fizemos uma capacitação aí da Bíblia Despertar, porque a Sociedade Bíblica, através da Conter, trouxe uma Bíblia lá dos Estados Unidos, a Bíblia Despertar, que tem os 12 passos do NA e o AA dentro da própria Bíblia, com subtemas onde a gente vai estudar, e vai estudar dentro da Bíblia o programa de NA. E aí a Rede Conter deu esse start, através da liderança da Sociedade Bíblica, fez até um livro, né, com os 12 temas que a gente fez 12 seminários gigantescos, com mais de 600 pessoas aqui em São Paulo. Esses seminários foram fundamentais para chamar a atenção e o poder público nos chamar para criar a primeira cartilha do Estado de São Paulo de comunidades terapêuticas. Se você tiver ela em mão, você vai ver lá que está Conter, e a gente participou da construção da primeira cartilha, e aí sucessivamente a gente foi influenciando. Mas é uma tarefa bastante difícil. Hoje eu identifico que tem 3 tipos de comunidades terapêuticas. Uma que se diz comunidade, que não é comunidade coisa nenhuma, é outro tipo de serviço, é clínica, qualquer outra coisa menos comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas regulamentadas, regularizadas, que segue à risca o mínimo exigido pelas leis, e as comunidades terapêuticas que ainda estão enclausuladas, ainda estão isoladas, ainda têm uma liderança bem intencionada, uma liderança que quer ajudar, assim como eu queria ajudar, mas sem perceber ela está causando mais dano do que benefício para essas pessoas que
se encontram lá, porque não abre para que venha experiência de fora, não abre para que novas experiências, segue um modelo, como eu fiz durante 10 anos. Me trataram dessa forma, eu consegui deixar a dependência química por um milagre, que eu não me lembro de um outro, que na época que eu me tratei também conseguiu, então eu fui um milagre à parte, mas eu fui replicando os mesmos métodos, acreditando que aquilo era um método, né? Não era um método comprovadamente, cientificamente comprovado, ou não era algo que dá resultado. Quando eu fiz o primeiro levantamento, porque todo mundo que vinha para a minha comunidade eu falava, não, eu ajudo todo mundo. O primeiro levantamento que a gente fez, de cada 100, eu ajudava 3, 4. Falei, ué, tá errado esse negócio, como assim? Eu acho que eu estou ajudando todo mundo, mas depois que saía da comunidade, a pessoa voltava novamente para a dependência. Depois que a gente instaurou toda essa parte técnica, que a gente conseguiu alinhar o técnico com o espiritual, o último levantamento que a gente fez deu 46%, 6 meses depois que a pessoa saiu daqui. Uau. Então, cada 100, a gente ajudou 46. Uau. Um número extremamente expressivo. E isso acompanhado por telefonema, acompanhado, de fato, tudo... a gente começou a criar dados. A gente começou a construir dados para poder defender a eficácia que tem, porque era só no gogó, né? A gente só falava, não, eu ajudo todo mundo. Uhum. Nem sempre a gente ajudou. Teve gente que passou pela minha comunidade naquela época que eu não tinha conhecimento, que talvez nunca mais aceitou um tratamento e morreu na droga. Então, por isso que a gente fala que a gente, às vezes, mais matou do que ajudou. Por mais que tinha uma boa intenção, por mais que tinha Jesus no coração, por mais que pregava o evangelho, a gente não tinha esse know-how que temos hoje. Você trouxe um elemento aqui agora para a conversa que eu acho que nos nossos trabalhos, aí no âmbito geral, né, na ação social da igreja, entidades paraeclesiásticas, etc. e tal, nós falhamos, que é a produção de dados, que é a averiguação de indicadores, não só para que você gere um relatório de eficiência, mas para que você possa entender o que você está fazendo, como está fazendo, a eficácia daquilo que você está aplicando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Uma vez que você chegou nesse lugar, mas da importância de ter um trabalho mensurado. E aí você tem que ser humilde para reconhecer que você erra, para reconhecer, para fazer correção de rotas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente é muito isolado, né, Daniel? A igreja, ela se isola e a gente tem tanto mecanismo que pode auxiliar a ação da igreja no ambiente que ela se encontra, mas ela vai muito pela cabeça da liderança e pelo que a liderança acha que deve fazer, né? Eu lembro que logo quando eu entrei nesse processo de alfabetização, de estudar e conhecer de fato aquilo que eu estava fazendo, eu comecei a participar das políticas públicas, dos conselhos municipais, conselho de assistência, hoje eu sou presidente do conselho de assistência, sou conselheiro do CMDCA, sou conselheiro da saúde, a gente sim, fui presidente do Comad aqui do município, hoje está inativo, a gente está tentando colocar ele ativo novamente. É um trabalho difícil, não remunerado, mas é um trabalho que só trazer para quem está nos assistindo aqui, nós temos conhecimento das siglas, mas o pessoal não, né? O CMDCA é o Conselho Municipal da Criança, e o Comad é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. E está desativado aí, rapaz? Que coisa! Tá. Eu consegui criar a lei, ser o primeiro presidente. Né? É impressionante. O número de comunidades que tem aqui, a gente vê no noticiário, inclusive, há 2 meses atrás, 2 mortes dentro de comunidades, ditas comunidades terapêuticas, infelizmente. Né, que não são comunidades. Então, a gente tem uma atuação forte aqui, mas o Comad seria fundamental, e a gente, nessa gestão agora, muda a gestão, aí é toda uma luta de novo. Eu estou na 5ª Conferência Nacional de Assistência,
fui em 8 conferências estadual, então eu fui me aprofundando de fato para chegar e entender. E se a igreja passasse a participar desses conselhos, ela ia perceber que os dados estão lá. Por exemplo, você vai no Conselho da Criança e do Adolescente, você descobre que Tapicerica da Serra é o número 1 em casos de trabalho infantil dentro do estado de São Paulo. Pela quantidade de população que nós temos, nós estamos em primeiro lugar aí em nível de trabalho infantil dentro do município. Se a igreja tem uma informação dessa, ela fala, pô, peraí, nós precisamos fazer alguma coisa nessa área, vamos atuar nessa área. Então, os dados é fundamental, porque às vezes a mazela está ali do lado da igreja e a gente não consegue enxergar, porque a gente não participa desses conselhos, não tem esses dados e acaba não efetivando. De repente eu estou aqui em Tapicerica e chega uma igreja, vou trabalhar com dependência química. Pô, mas deixa eu ver quantas comunidades tem já fazendo isso aqui em Tapicerica, deixa eu ver qual o nível de dependência química que tem em Tapicerica, para a gente poder fazer um levantamento e ver se a atividade que nós vamos fazer vai atingir no foco do mal que está dominando o município ou ao redor da igreja. Então ficaria muito mais fácil se a gente participasse desses conselhos, porque todos eles têm vaga para liderança eclesiástica e dificilmente você vê um pastor dentro de um conselho. É verdade. Você vê um padre, você vê um espírita, você vê lá o pai do terreiro, mas um pastor é difícil ele participar de um conselho como esse. Rapaz, eu quero aproveitar o gancho e realmente desafiar você que está nos assistindo a ser mais participativo, a ser mais incisivo mesmo na política pública da cidade. E é interessante porque esses conselhos, eles são deliberativos, tá? É daí que se formam políticas públicas, inclusive. Então, muitas vezes, quando chega na ponta, lá no legislativo, determinadas leis com as quais nós não concordamos, que ferem os nossos princípios, foi desses espaços que foram fomentadas, que foram sugeridas, e a coisa vai ganhando corpo, e a gente, por não participar, só sabemos quando a bola literalmente está na marca do pênalti para ser batida. Então, o Gustavo fez menção aqui ao Conselho de Assistência Social, ao Conselho da Criança e Adolescente, ao Conselho de Política sobre Drogas, mas existem os conselhos de saúde também, ao qual ele participa também, mas também existem os conselhos de equipamentos. Toda a UBS tem um conselho, toda a escola municipal tem um conselho, todo o equipamento público tem um conselho ali ao qual o cidadão pode e deve participar, e infelizmente a gente vê muito pouca, conforme o Gustavo bem pontuou, presença de cristãos. O Gustavo fez menção aqui a lideranças, porque existe espaço, né, dentro do arcabouço do nosso país, que é um país laico, para as várias lideranças religiosas, e nós não tomamos, não ocupamos esse lugar. A gente fala muito em tomar posse, né? Olha aí, não tomamos posse, né, desses lugares, que são extremamente importantes, e queremos muitas vezes fazer política só na base da política partidária. Gente, tem muitas camadas onde nós podemos e devemos participar e incidir, e infelizmente nós não estamos fazendo. Eu já participei do Cobuda aqui em São Paulo, participo, né, como conselheiro e não como presidente. Esse status eu ainda não atingi, igual o Gustavo. Também de CBAS, e participo de movimentos, sabe? Como a rede social do centro. No bairro nós formamos uma rede onde a nossa igreja está implantada, que é o Fórum Social Leopoldina, que discute com os entes do bairro, com as ONGs, com a saúde, com a assistência social, as questões do bairro. Então, eu acho que ser mais bem informados e mais participativos, né, no que diz respeito à vida da nossa cidade, no que diz respeito às mazelas, e não só ficar reclamando, e não só esperar que quem está sentado no executivo, e aí o prefeito, o governador e o presidente, venham com as soluções prontas. Não, nós podemos e devemos participar. Você concorda com essa fala longa aqui, Gustavo? Nossa, plenamente.
Plenamente, é fundamental, porque, pra você ter uma ideia, aqui em Itapecerica da Serra, durante 10 anos, o Conselho ficou com o poder público da assistência. Uau. Nenhum sociedade civil se candidatava à presidência do Conselho. Eu fui o primeiro conselheiro na gestão, há 8 anos atrás, a primeira gestão minha como presidente no Conselho de Assistência. E a gente é tão ignorante que, na minha cabeça, o Conselho de Assistência era para entregar a cesta básica. E como eu não ganhava nenhuma cesta básica da prefeitura, o Conselho foi lá na minha instituição conhecer. Uhum. E quando ele chegou lá, eu pus eles para fora da instituição. Falei, não, poder público aqui não, dá licença, não quero nada com vocês, pode ir embora. E uma das conselheiras, rapaz, muito insistente, ela falou assim, calma, vai numa reunião nossa, vai conhecer, a gente está aqui para tentar te ajudar. Não, você só atrapalha, porque eu vinha de uma cobrança de Anvisa, de documentação, e eu falei, não, o poder público só atrapalha. E na minha cabeça, se regularizar, ela está me atrapalhando, enquanto eles estavam me auxiliando a fazer a coisa correta. Mas como a gente sempre viveu muito pela fé, e nós é cidadão da terra, né, eu era do céu, então minha preocupação era se Deus estava aprovando apenas. E aí eu fui numa reunião de conselho e me apaixonei, fui me formar em serviço social, e assumi a presidência. E logo no primeiro mandato a gente conseguiu comprar uma van e 4 carros, um para cada CRAS do município. CRAS é o Centro de Referência de Assistência. E uma van para fazer cadastro único, porque as pessoas não alcançavam o benefício por falta de cadastro. Ela não conseguia chegar no CRAS. A gente comprou uma van, a van vai até a casa da pessoa. Triplicou o número de beneficiados no município. O município ganhou, porque quanto mais aumenta, mais recurso federal vem. Então é uma bola de neve. Exatamente. E aí eu estou no terceiro mandato agora como presidente, eu deixei, o poder público assumiu, assumi de novo, aí o poder público assumiu e assumi de novo. E agora dia 30 é a nossa eleição, você já está convidado. Aqui em Itapecerica da Serra vai ter a eleição do Conselho, onde o poder público, agora os 2 próximos anos, é o poder público que vai. Mas eu também vou estar lá como conselheiro. Da continuidade. Gente, é poder público, entidades, né? O Gustavo representa uma entidade, e também representantes da sociedade civil. Sim, são paliativos, né? Aqui no nosso caso são 6 e 6, são 12 conselheiros, 6 do poder público, 6 da sociedade civil, e a gente vai construindo a política aqui. Inclusive, agora a gente teve uma capacitação pelo CMDCA, o Conselho da Criança e Adolescente, junto com a Votorantim, para a gente fazer alguma ação para diminuir esse caso de trabalho infantil que tem em Itapecerica da Serra, violência sexual e trabalho infantil. Uau, que incrível, que incrível. Gente, de fato a gente não pode abrir mão, eu acho que esse é o termo, de participar da política das nossas cidades, e dessa forma, incidindo na base ali, fazendo com que a coisa aconteça. O Gustavo trouxe um dado aqui a respeito do CadÚnico no município de Itapecerica da Serra, mas tem muita coisa que o executivo, muitas vezes, não quer, né, que a coisa aconteça, justamente pelo o dado que ele trouxe aqui. Vai ser mais oneroso, vai ter, né, ou vai gerar uma demanda que muitas vezes o executivo não está preparado para receber, e a gente, nós somos sal da terra e luz do mundo, tá certo? Nós somos responsáveis por trazer o conceito do reino para os espaços onde nós estamos, que é justiça, paz e alegria, onde a justiça há igualdade, há dignidade, e, portanto, eu penso que esses instrumentos, esses espaços têm que serem ocupados, nós temos que participar para podermos incidir, para podermos trazer os princípios do reino de Deus para as nossas cidades e fazer diferença. Olha que coisa linda, por ingerência do nosso irmão aqui, do Gustavo, pessoas passaram a receber o benefício que elas não recebiam antes porque não tinham acesso a fazer o CadÚnico, e isso muda a história de uma família. Isso muda,
né? É deixar de depender de uma cesta básica para poder ter a dignidade de ir no mercado e comprar, é deixar de pedir dinheiro ou buscar um benefício para ter um passe livre e poder pagar a sua condução, é poder sonhar em ter uma formação e pagar uma faculdade para o filho, enfim. Então, a gente alcança pessoas que a gente nem imagina, né, Daniel? Exato. Outro dado também é que a partir daí a gente começou a lutar pelas pessoas em situação de rua do município. Por que as pessoas muitas vezes... Tapecerica, Gustavo? Hoje São nós Paulo... temos um abrigo para pessoas que estão de rua, com pernoite, ele entra às 2 da tarde, toma um café, aí ele toma um banho, janta, tem todo atendimento psicológico e assistencial, através de uma dupla psicossocial, dorme, roupa limpa, e no outro dia vai ganhar a vida de novo. Volta muitas vezes na mesma situação, alcoolizado, drogado, sujo, e aí a gente acolhe de novo e assim vai indo. Do começo do ano para cá, a gente já conseguiu inserir, se salvo engano, 24 pessoas de volta para a sociedade através dessa sensibilização. Porque a gente lá não tem essa regra que tem muitas vezes em São Paulo. Chegou alcoolizado, drogado, não entra. Não, do jeito que tá, vem. E aqui a gente vai fazendo o trabalho. Às vezes a gente tem dificuldade de participar desses espaços públicos e dessas temáticas porque é cansativo, Daniel. É muito. Sim, concordo. Demorou 10 anos. Concordo. 10 anos para a gente conseguir instituir um abrigo permanente aqui em Tapecerica da Serra. Só tinha, porque aqui é muito frio, então na época de muito frio tinha os abrigos provisórios. A gente administrou 1, administrou 2, administrou 3, administrou 4, até a gente conseguir que saísse um edital e tivesse um serviço fixo para atender essa população. Mas e ainda tem que concorrer no edital para ver se você consegue ganhar. O equipamento funciona no sistema de parceria com o município. Né? É totalmente mantido pelo município. Esse serviço não tem como ser mantido de outra forma, a não ser com essa parceria da sociedade civil com o poder público. E a gente tem 26 vagas aqui, mas é uma luta, assim, diária, é cansativo, e às vezes as pessoas não querem. Eu cansei de ver lideranças de comunidades, ONGs aqui do município abandonarem o conselho porque falam, mas a gente está 2 anos falando a mesma coisa e não acontece, então vamos continuar mais 2 anos falando a mesma coisa, que uma hora vai ter que acontecer. Então essa persistência, às vezes eu mesmo me pego desanimado, e eu enxugar gelo. Eu saí eu fiz toda uma alteração no conselho, fiquei uma gestão fora, nem como conselheiro. Quando eu voltei, estava tudo organizações filiadas que não deveriam estar, um negócio extremamente... Aí você vai vendo que se você aí se isenta desse espaço, os interesses tomam conta. Exatamente. Então, o mal só se apropria da onde o bem não está. Onde o bem está, não vai. E aí a gente vai de novo e faz todo esse trabalho novamente. E se precisar, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Porque se a gente alcançou uma pessoa, nós estamos falando de 24 pessoas que criou autonomia, foram para suas casas, alugaram seus espaços, foram trabalhar, voltaram para a família, se trataram da dependência química, porque é outro privilégio que a gente tem, que a gente sensibiliza lá e já acolhe na comunidade, já trata, já inclui na sociedade novamente, já vai atrás de buscar família e assim sucessivamente. Que lindo, que lindo, que lindo. E é um trabalho que realmente, conforme você disse, tem que ter muita resiliência, porque... E eu penso que nós, né, que trabalhamos com dependência química, vamos desenvolvendo isso de uma forma ou natural ou no forceps, mas tem que ter, né? Lidar com o camarada. Tem gente que eu estou há 5, 6 anos lidando com recaída, o pessoal fala, desiste dessa pessoa. Eu falo, meu Deus, como desiste? Todo dia eu peco, Jesus me perdoa, quem sou eu para desistir desse camarada? Vou te dar um incentivo. Que uma das
pessoas que me ajudaram a ficar no processo de tratamento foi uma menina que foi à favela. Eu estava usando uma pedra de crack. Aliás, estava com várias pedras de crack no bolso, usando. E ela veio na minha direção e disse: olha, Jesus te ama. Ele tem uma obra na sua vida. Eu falei para ela: vai embora daqui, me deixa em paz, eu quero usar droga. Mas Jesus te ama e ele tem uma obra na sua vida. Jesus te ama e ele tem uma obra. Eu juntei uma pedra para jogar nela, falei: se você não sair daqui, eu vou te dar uma pedrada. E ela virou as costas cabisbaixa e foi embora. Mas lá na comunidade terapêutica, quando eu estava acolhido, que eu fui ler Gênesis 6, de quem eu lembrei? Daquela moça que disse que Deus tinha uma obra na minha vida e que ele me amava. Eu não tive o privilégio de encontrar essa pessoa novamente, mas talvez aquele dia ela foi embora extremamente frustrada, dizendo: não surgiu efeito nenhum. Mas 2 anos depois, aquilo que ela tinha dito ali naquela situação, naquele dia já foi um inferno, que eu já não consegui mais usar droga naquele dia, porque parece que Jesus começou a me vigiar, e foi um negócio. Mas no outro dia eu continuei usando e não parei de usar porque ela me disse aquilo. Mas lá no processo de vai gerar um acolhimento, certo constrangimento, né? e lá no processo de acolhimento foi fundamental eu lembrar do que ela tinha dito para mim lá, que poucas pessoas tinham perdido tempo de me falar alguma coisa pelo estado em que eu me encontrava, né? Às vezes eu não aguentava nem meu próprio cheiro, por estar em situação de rua, sem tomar banho 5, 6, 7 dias. Então, mas ela teve coragem. Eu lembro da fisionomia triste dela, de virar as costas e ir embora, mas aquilo me constrangeu. E aquele dia foi um inferno para mim usar droga. E lá na frente eu me lembrei. Então, nenhuma ação que a gente faz, por mais que ela não seja efetiva no momento, é em vão. É verdade. Alguma coisa vai acontecer lá na frente. Essa Alguém vai lembrar de você. De um encontro que eu tive algumas semanas atrás com o Euler Santa Rosa. Ele é um irmão querido. Hoje ele não é nem pastor, ele é apóstolo. Mas ele passou pelo Reviva, nosso grupo de apoio, há 14, 15 anos atrás aproximadamente. E nos primeiros meses que ele estava ali conosco, ele teve uma recaída. E ele estava muito frustrado, muito chateado, muito, muito triste por conta dessa recaída, porque ele já estava, né, limpo há alguns meses, tal. Limpo significa sem fazer uso da droga. E aí ele veio conversar comigo e eu não foi, sabe, aquele aconselhamento, aquela coisa que você senta, tal. Pô, pastor, recaí e tal. Eu falei: puxa vida, vamos lá, né? Quanto tempo, né, fazia que você não conseguia ficar? Quantos meses você estava limpo antes da recaída? Ele falou: eu não lembro exatamente o tempo, mas era 3 ou 4 meses, né? Ele falou: estou há 4 meses limpo. Falei: antes de você entrar nesse processo aqui, quantos dias você conseguia ficar limpo? Ele falou: nenhum. Falei: beleza, cara, você está no lucro, vamos em frente. E eu não estou aqui trazendo uma palavra para que você se acostume com isso, mas aconteceu. Vamos olhar para o retrovisor para não cometer o mesmo erro, foi esse o termo que eu utilizei, e olhar para frente. E graças a Deus, depois dessa fala com ele realmente está abstêmio até hoje, esse tempo todo. Olha aí. Eu nem lembrava disso. E no encontro com ele, nós estávamos numa reunião com líderes ali e tal, ele trouxe essa fala que foi tão importante para ele naquele momento. E só para ilustrar isso que você está falando, né? Nada que a gente faz e que a gente faça, né, estando nessa frente, realmente servindo a Deus e sendo a expressão do amor dele na vida das pessoas, é em vão, e glorificado seja o nome do Senhor por isso, né? Muito, muito bom. Eu tenho certeza que você tem inúmeros testemunhos também, e queria aproveitar esses últimos 10 minutos aqui do nosso papo para você trazer. Já conhecemos a sua história, essa trajetória maravilhosa, poderíamos contar tantas outras histórias em todos esses espaços que você lidera e está sendo a expressão do amor de Deus na vida das pessoas, mas eu queria que você trouxesse aqui algum relato, alguma história de alguém que passou ou pela comunidade terapêutica ou pela casa de acolhimento a moradores em situação de rua
e que essa uma história, tem várias, eu tenho certeza, mas uma história que tenha te marcado especialmente. Eu acho que uma das mais fortes que a gente teve aqui foi com o Rafael, que hoje, inclusive, ele está na presidência da comunidade. O Rafael veio para se tratar de dependência química, estava já no final da carreira dele no crack, com a família, com a esposa, perdendo tudo. E a mulher fez a mala para ir embora e ele falou, não, peraí, deixa a mala aí que eu vou me tratar. E aí ele decidiu se tratar e aí ele que fez a mala e veio para a comunidade. E aí ela ficou e ele foi, se tratou, ficou esse período de 6 meses com a gente, decidiu ficar um pouquinho mais, começou a ser voluntário, começou a ajudar, virou um funcionário da instituição e aí subindo a serrinha aqui de Itapecerica da Serra, um negligente aqui na contramão com o carro pegou ele na moto. Ele estava subindo de moto. E aí a moto deu PT, ele ficou numa situação muito grave. O primeiro telefone que ele passou para ligar foi o meu. Cheguei primeiro com o resgate, estava numa situação. O tornozelo dele estava na nuca, para você ter uma ideia. Vai. E aí eu falei, meu Deus, como pode, né? Agora que o cara engrenou, agora o cara tava com a vida, família. Vamos lá. Eu pôs ele na máquina para levar pronto-socorro, um pedaço do fêmur caiu no chão. Resultante disso, ele teve que amputar a parte de baixo da perna. E aí ele ficou em coma, e aí voltando do coma, ele olhava para um pé, mexia, olhava para o outro e não via. Entrava em crises graves, entubado, não conseguia falar, mas gesticulava, e aí tinha que entrar com medicação para ele acalmar, e aí tinha que dar essa notícia para ele, que ele tinha perdido a perna. O cara entra em coma, volta, e aí não se vê sem a parte de baixo da perna, do joelho para baixo. E aí todo mundo foi e ninguém conseguiu falar. E aí num dos plantões que eu estava com ele lá no hospital, ele acordou. Ele acordou e ele fez a mesma cena, né? Olhou para um pé, mexeu, olhou para o outro, na cabeça dele mexendo, mas ele não via. E aí eu nunca fui muito delicado para dar esse tipo de informação. Eu falei, então, tá vendo aí, né? Perdeu. Já era, não tem mais o que fazer. Mas você sabe que a vida não para aí, né? Você sabe que a vida continua. Tudo bem? Vamos tocar a vida? E aí ele tentou falar, e aí entubado ele disse, você tá junto? E eu disse para ele até o final. E aí eles vinham para dar morfina para ele e ele começou a alucinar. Começou a ver sequestro de criança, começou a ficar alucinado. No momento de lucidez ele pediu para o médico para não tomar mais a morfina, porque ele tinha vencido a dependência química e ele não queria se drogar mais, para dar um outro tipo de medicação que ele ia aguentar. Bom, por final ele teve que amputar a outra perna, o outro pedaço da perna, veio até a cintura, mas aí já consciente, já entendendo, já ele tomando a decisão, ficou 1 ano em processo de habilitação, de reabilitação, voltou para a comunidade como funcionário e hoje ele é o presidente no documento da instituição lá e ele é o coordenador da masculina. Sim. E eu estou gerenciando o abrigo e a feminina, mas ele é um dos maiores exemplos que a gente tem lá, que a gente vê tantos casos que o cara tomou um pisão no pé e volta a usar droga, né? É verdade. Perdeu foi a perna toda e pediu para não tomar morfina, para não ficar alucinado, que ele não queria usar mais droga. Uau. Eu conheço o Rafael, aliás, um beijo para você. A gente fala muito, né? Toda vez que tem que encaminhar alguém, coisa linda. Vai ser boa agora. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Gustavo, a gente podia seguir falando aqui por muito tempo, mas eu quero agradecer a generosidade sua
de contar a sua história, de trazer seu testemunho aqui. Tenho certeza que esse papo animou aqui a vida de quem está nos acompanhando até agora. E eu peço a Deus que Ele continue te dando sabedoria, discernimento, força, condições de toda a natureza, recurso humano, recurso material, dinheiro, para que você continue nessa obra que tem impactado a vida de muitas pessoas aí na cidade de Itapecerica da Serra. Que Deus te abençoe. Obrigado, é um privilégio para mim te conhecer, ser seu amigo. Você me anima, me inspira e mais uma vez eu te agradeço pela sua generosidade e queria pedir que você trouxesse as suas palavras de despedida a quem está nos acompanhando até agora. Eu queria fazer um apelo, Daniel. Eu queria fazer um apelo porque a comunidade tem um histórico há 18 anos, mas é uma comunidade que trabalha com pessoas extremamente carentes. Todo financiamento público que a gente tinha, hoje nós não temos mais. Infelizmente, o programa Recomeço do Estado de São Paulo tomou uma outra linha e a gente não seguiu essa linha, permaneceu nessa visão que a gente acredita muito que funciona. O federal encerrou o contrato dia 30 de novembro do ano passado e nós estamos, por um milagre, funcionando ainda. Uma instituição, quando chega nesse patamar, ela não consegue mais voltar atrás. A gente não consegue mais fazer de qualquer jeito. Então, ou a gente faz da maneira que tem que ser feito, ou a gente não faz. Então, hoje a Conquista está numa dificuldade bastante grande, em todos os termos, financeiro, de alimentação. Para você ter uma ideia, o custo que nós temos aqui com essas 110 pessoas que estão acolhidas é de 30 a 40 mil reais por mês de alimentação, só de alimentação. Então, se a gente ganhasse alimentação, mas é uma outra dificuldade que eu enxergo também, é que, às vezes, você tem um local muito organizado, parece que não chama atenção na questão de doação. Parece que quanto mais miserável o local mais as pessoas se atraem a ajudar aquele local. Sendo que, muitas vezes, um local como esse, bonito, adequado, depois a gente pode deixar até o site aí para você acessar. Então dá a impressão de que não precisa de ajuda, sendo que é o contrário, que é um local como esse, que faz um serviço de excelência que precisa de ajuda. Então hoje nós estamos em bastante dificuldade. O único convênio que a gente tem é o feminino, então nós temos 13 vagas aqui federal. Se tiver qualquer pessoa do sexo feminino que queira ajuda, a comunidade é um serviço voluntário, a pessoa precisa querer vir, a gente vai acolher gratuitamente essa pessoa. Pode encaminhar para a gente, depois o Daniel deixa aí o nosso contato, telefone, e-mail, site. Abaixo aqui tem os links com o site da Comunidade Conquista, Instagram, telefone, tá tudo aqui. Se ligar no telefone, inclusive, você vai falar com o Rafael, que acabou de com certeza ser mencionado aqui. E a gente precisa dessa ajuda, porque de qualquer jeito a gente não consegue fazer mais. Então, se você puder nos ajudar, a igreja a fazer uma campanha, que é uma outra dificuldade que a gente recebe muita telefonema de pastor, pedindo para auxiliar um membro ou alguém da região, mas não recebe para receber essa doação. Hoje nós somos parceiros da IBAB e somos parceiros da Casa da Rocha, Zé Bruno, também nos ajuda. Então, são as duas igrejas que mensalmente enviam recurso para a gente ou fazem algum tipo de movimento lá para nos ajudar. Então, se você puder nos ajudar, a gente será muito grato. Na página da internet está o balanço da instituição, os gastos, RH, página de transparência total lá. Mesmo hoje a gente não tendo recurso público, a gente mantém a página de transparência lá para que todo mundo tenha acesso e veja naquilo que está sendo investido. E também temos a Nota Fiscal Paulista, que é um programa do governo federal, quem está cadastrado, se quiser doar, é só você entrar na página, colocar lá Comunidade Conquista, que nós estamos lá, seleciona a comunidade, Centro de Recuperação Conquista, coloca para a gente receber a sua doação. Toda vez que você for no mercado e der o seu CPF, essa doação vem automaticamente para a gente, e você pode nos ajudar através
dessa forma também, sem muito esforço. Muito bom, e por óbvio, chancelo e recomendo, nesse momento, a comunidade terapêutica Conquista não tem nenhuma subvenção, então se você quiser encaminhar alguém, existe um valor a ser pago por isso, que é menor do que o custo de manutenção real, com certeza, porque eles se movem nessa base de conseguir doações e tal, então acaba de alguma forma subvencionando o grosso das despesas, mas é um lugar de excelência, é um lugar onde quem você encaminhar vai ser tratado com muito respeito, vai ser tratado com dignidade, vai ser tratado com técnica, com metodologia, né, para que essa pessoa seja recuperada da drogadição e com muito amor. Essa é a essência do nosso Deus, e a presença dele está ali naquele lugar. Então eu recomendo demais, e diante do apelo do Gustavo, se você puder fazer uma contribuição, movimentar a sua igreja, ajudá-los de alguma forma, o faça, porque você estará investindo, e para usar um termo nosso, semeando num lugar sério, num lugar que realmente tem compromisso com Deus e com vidas. Então, por favor, é muito importante que a comunidade terapêutica siga, ela é um modelo hoje, e que ela consiga essa sustentabilidade de uma forma mais tranquila. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Gustavo, obrigado por sua participação aqui. Eu vou então encerrar aqui esse nosso bate-papo, mais um Missão Notícia não, mais um Jesus na Cidade. Missão Notícia era o boletim que eu apresentava na Rádio Transmundial, e aliás, vem novidade por aí com a Transmundial, gente, não vou dar spoiler aqui não, mas eu passei 3 anos apresentando Missão Notícia. O Gustavo também foi entrevistado por mim nesse momento, e eu tenho um carinho muito grande pela Transmundial e por esse conteúdo também, que hoje é apresentado por outra pessoa. Mas esse foi mais um Jesus na Cidade. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha sido abençoado, edificado com esse bate-papo. Mais uma vez eu reitero, ore pela comunidade terapêutica Conquista e por todos os trabalhos que eles têm realizado ali na cidade de Itapecerica da Serra. Se você puder contribuir, contribua, porque você vai estar realmente investindo num lugar sério. E na semana que vem teremos mais um bate-papo tão bom como esse que foi com o Gustavo. Eu espero que você tenha se animado, tenha se motivado, ou tenha sido desafiado a ser Jesus na cidade, aí é onde você está estabelecido, e que você possa ser sal, ser luz nesse lugar, para a honra e glória do Senhor. Um beijo no coração e até semana que vem. Tchau, tchau.